Olá, olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia na Terra. Bora, bora governar? Bora, bora respirar fundo e agradecer ao Pai por mais um dia na Terra? É isso, amados! Bora, bora governar sobre a nossa própria vida, sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas. Quando você se conecta com a fonte que é o Pai todos os dias e você coloca sua alma para governar, não é os sentimentos que te manda, não é as coisas que estão à sua volta que te manda, não é o que as pessoas falam a seu respeito, dizem a teu respeito, que faz você viver a sua vida. Não, não é. É o governo da sua alma. A alma começa a governar sobre todas as coisas e o seu corpo, ele começa a desfrutar do melhor dessa terra. Por quê? Porque você tem o autogoverno, você tem a disciplina ali, sabe? Você coloca ali a sua alma para governar. Você não é mandado por ninguém. Você faz o que tem que ser feito, porque o Pai te conduz por caminhos retos. Assim é a nossa vida diante do Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor. Quando nós decidimos viver a nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma que tem que ser vivida aqui na Terra, aí sim, queridos, nós podemos viver o melhor dia da nossa vida. Este é o melhor dia da minha vida. Eu decido isso. Eu respiro fundo, eu agradeço por esse dia, eu me conecto com a fonte que é o Pai, é o Criador de todas as coisas. Para isso, amados, o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Muitas vezes o inimigo tenta nos confundir, sabe, nos confundir, mas ele não tem o direito, ele não pode fazer isso. Se você não permitir, lógico, porque se você permitir fazer somente a vontade da sua carne, ele vai governar a sua vida. As coisas do mundo vai governar a sua vida. As doenças podem te governar, sabe? Os maus hábitos podem governar a sua vida. Então, meu amado, minha amada, não temas, porque o Senhor, ele é contigo, ele te formou de uma maneira maravilhosa, extraordinária, no ventre da sua mãe e te deu vida. E você tem um livre-arbítrio. Quando a gente é criança, a gente é conduzido por onde os nossos pais querem. Por onde os nossos pais quiserem que a gente for, a gente vai. Por onde às vezes nosso tio que cuidou de nós, ou nossos avós, ou nossos parentes, primos, ou até mesmo pai adotivo, uma mãe adotiva, te conduz pelos caminhos deles. Mas quando você cresce, você pode decidir viver a sua vida. Você decide viver a sua vida, a dizer não para o pecado, a correr do pecado, a ser conduzido por caminhos retos. Amados, vocês são feitos à imagem e semelhança do Pai. Só que você, meu querido, minha querida, você tem um livre-arbítrio, você decide, você escolhe o caminho que você deve andar. Você decide o caminho que você deve andar. Porque a palavra do Senhor diz que depois que você envelhece, você não vai desviar do caminho. Então decida hoje. A palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para depois de envelhecer ela não desviar do caminho. Se os pais não treinarem seus filhos para amarem a Deus em primeiro lugar,
para viver no caminho do Pai. Quando eles crescem, eles vêm dar trabalho para o Pai. Eles vêm dar trabalho para sua mãe. Eles vêm a envergonhar a sua mãe. Eles envergonham seu pai. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles têm o direito de conduzir os seus filhos por caminhos certos. Eles podem conduzir os seus filhos pelos caminhos certos. E depois que eles vierem envelhecer, eles não se desviarão do caminho. Está escrito na palavra. Eles podem até, sabe, dar uma ida lá no mundo, mas a salvação que está em Cristo Jesus, ela é plantada dentro da criança. E a criança, quando estiver lá precisando já adulto de tomar uma decisão, eles vão decidir pelo melhor. Eles vão decidir pelo Senhor. Então, eduque a criança. Ensine a criança o caminho que deve andar. Ensine-a, desde pequenininha, a honrar a Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ensina, a criança aprende o respeito, o amor, a gratidão. Embora eles ainda sejam crianças e fazem muitas coisas que ainda não devem, eles vão guardar como você tem tratado a eles, se é com amor, se é com carinho, se é com respeito, ou você, sabe o que você faz? Fica agradando todo mundo. Pare de agradar a todo mundo, porque quando você agrada a todo mundo, você não agrada o Pai. Então, em primeiro lugar, comece a agradar ao Pai. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Acrescentadas na sua vida. A paz, a alegria, a harmonia, o amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Então, amados, o que nós podemos fazer? Agradar a Deus em primeiro lugar, ao Senhor. E depois a gente vai o quê? Fazer o que tem que ser feito, certo? Queridos, eu vou ler aqui um pedacinho dos capítulos que ontem eu li sobre a cura da sogra de Pedro, depois eu li as muitas outras curas, e agora Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Jesus, ele coloca às provas as pessoas que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas ele lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me. Deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. E depois Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, senão perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Homens de pequena fé.
E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus. Jesus. O mar obedece a Jesus. As ondas, os ventos. E se Jesus está no seu coração, você pode determinar aquilo que você quer e vai acontecer. Vai acontecer. Eu fui determinando isso, eu fui determinando ali no ventre da minha nora que ela iria, que daquele ventre iria nascer filhos. Filhos. Porque os médicos todos já tinham declarado que ela não iria engravidar, que ela teria que fazer um tratamento. Ela nem menstruava. E eu fui declarando: vai nascer, vai nascer. E louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasceu a Lavinha, que está com 14. Nasceu Lucas, que está com 9, vai fazer 10 em agosto. Nasceu o Lourenço, desse ventre, desse útero, que não poderia engravidar. E para a honra e a glória do Senhor, nasceram 3 filhos de um ventre, de um útero que estava seco. Mas nasceu porque o Senhor é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre, porque você precisa profetizar. Profetizar. Esses dias eu conversando ali com a minha nora, ela falou assim: sogra, eu agora entendo porque a senhora falava assim: oi, madame. Madame, por que eu chamava ela de madame? Porque ela é linda. Ela é linda, ela, sabe, é uma pessoa maravilhosa. E ela falava assim: não entendo porque ela me chama de madame. Se eu lavo, se eu passo, se eu cozinho. E aí ela falou assim: agora eu percebo que eu sou essa pessoa porque eu tenho condição de levar os meus filhos na escola, eu tenho condição de levar os meus filhos no judô, no karatê, eu tenho condição de ensinar os meus filhos ali, sabe, arrumar eles para ir para a escola, arrumar as coisas deles, de ficar com eles na minha casa. Então ela falou: sogra, eu agradeço muito a senhora, eu agradeço muito. Por quê? Porque a senhora foi profetizando na minha vida o que eu estou vivendo hoje. E isso que ela está vivendo não é nem a sombra do que há de vir, porque eu tenho certeza que o Senhor é bom e a bondade dele dura para sempre. E ela vai viver coisas extraordinárias, não só ela, como toda a minha família e a minha casa. Eu profetizo sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, que eles são herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Eles reinarão sobre esta terra, eles governarão. A minha descendência, a descendência do meu esposo, reinarão sobre essa terra, governarão sobre as coisas. Serão sábios, serão prósperos, serão bem-sucedidos, porque eu profetizo vida e vida com abundância. E não importa o que eles estejam fazendo nesse momento, o que importa é o fim, porque o fim ele é melhor que o começo. O fim das coisas é melhor que o começo. E depois Jesus vem aqui e ele cura também 2 endemoniados, os gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre dos sepulcros, os quais eles, e tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele lugar. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E eis que gritaram: que temos nós contigo, filho de Davi? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram:
Se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, disse Jesus, ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada de porcos se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas todos pereceram, todos morreram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-lhes, rogaram que se retirassem da terra deles. Nós terminamos aqui de ler o Mateus capítulo 8, onde tem as falas de Jesus e o que Jesus fez aqui na terra, enquanto ele fazia a obra do Pai. E, meu amado, minha amada, e você? O que você tem feito aqui na terra? Você tem feito a obra do Pai aqui na terra? Você tem dado lado à palavra do Senhor? Você tem ouvido o que o Espírito Santo está dizendo para você fazer no dia a dia? Ou você está vivendo como tanto fez, como tanto faz? De qualquer jeito a sua vida. Você está deixando a vida te levar, vida leva eu. Como você está vivendo o seu dia a dia? Você está deixando a vida te levar ou você está conduzindo a sua vida por caminhos retos, pela porta estreita? Porque Jesus, ele é a porta. E a porta dos céus, ela é estreita. Ela não é espaçosa. Ela não é espaçosa, ela é estreita. E só passa você por ela. Então você não deve levar fardo pesado nas suas costas. Sabe? Ódio, mágoa, ira, rancor, soberba, arrogância, altivez de espírito, maledicência, blasfêmias. Você precisa estar limpo, lavado no sangue de Jesus para você entrar pela porta estreita. Porque espaçoso é o caminho que leva para a destruição. Espaçoso é o caminho que leva para a destruição. A porta de Jesus, ela é estreita. Só nós não podemos levar fardo pesado. Nós não damos conta de levar fardo de ninguém nas nossas costas. Estamos aqui para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros. É isso. É isso, amados. E tem gente que desagrada a Deus, querendo agradar pessoas. Tem muita gente que desagrada a Deus, querendo agradar pessoas. E eles, às vezes, querem agradar pessoas que parecem ter muita grana, parecem ter muito dinheiro. Queridos, Deus, ele não está nem aí com o dinheiro das pessoas. Ele não está nem aí com os status seus sociais. Ele está com o seu coração. O que tem dentro do seu coração? O que tem dentro do seu coração? Você poderia falar para as pessoas, falar não, mas você não fala. Você só fala sim. Você acha que tem que agradar a todos? Você acha que você deve alguma coisa para as pessoas? E você não deve nada, você só deve o amor com que você ama as pessoas. Porque por mais que você ame, às vezes você ainda não ama o tanto o suficiente. Não ama o tanto o suficiente. Amados, o Senhor é bom e a bondade dele dura para sempre. Às vezes você fica chateado com pessoas, mas está tudo bem. Cada um está vivendo a sua vida do jeito que quer viver. E recebe também o que quer receber. Certo? A palavra pede para a gente dar honra àqueles que precisam ter honra.
Mas muita gente às vezes não te honra, não honra as pessoas que estão à sua volta, sabe? Faz as coisas de qualquer jeito, sabe? Nem pergunta para as pessoas, já querem mandar das pessoas, querem que as pessoas façam aquilo que agrada a elas e não aquilo que é certo, que é justo. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra a serviço do Pai. Nós estamos aqui a serviço do Rei. E nós daremos conta daquilo que nós fazemos aqui na terra, através da nossa carne, do nosso corpo. Por isso nós devemos ter o corpo alinhado com as coisas do alto. Do alto. Então nós estamos aqui vendo sobre a vida de Jesus na terra. Como Jesus fez, como ele viveu, como ele expulsou os demônios aqui dos gadarenos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Eu, a minha casa, todos os meus descendentes, serviremos ao Senhor Deus do universo. Serviremos ao Pai. E a palavra do Senhor diz assim, que se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua casa. Então é eu e a minha casa. Eu tenho certeza que é eu e a minha casa que vamos servir ao Deus vivo e todos os meus descendentes. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse dia lindo e maravilhoso. Pai, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. E por tudo aquilo que o Senhor permitir que aconteça nesse dia, na nossa vida, família e na nossa casa. Deus abençoe você. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.